Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica e o meu grupo ficou com o tema Direito Natural na Modernidade. E a gente vai falar sobre um caso onde o Supremo Tribunal Federal manteve a demarcação de uma área de 1,7 milhão de hectares da reserva indígena Raposa Serra do Sol, na fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela. O conflito se deu em 15 de abril de 2005, onde um decreto assinado pelo ex-presidente Lula homologou a portaria número 534 do Ministério da Justiça, que demarcou a área de hectares como terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ela se trata de uma área que abriga 194 comunidades, com uma população de 19 mil índios. A União, por intermédio da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, iniciou em 1992 um relatório de identificação da terra para fim de demarcação. Entretanto, a presença dos produtores de arroz vindos do sul do país impediu a conclusão da reserva, uma vez que eles alegam possuir títulos que lhes garantem as posses das terras. A portaria de 2005 deu um prazo de 1 ano para os não-índios abandonarem a terra indígena. Porém, logo após a edição desse documento e do decreto presidencial que o homologou, começaram a tramitar diversas ações na justiça contestando essa demarcação. No dia 26 de março de 2008, a Polícia Federal deu início à Operação Upatacom 3, que ela foi destinada à retirada dos não-índios da terra indígena da Raposa Serra do Sol. Entretanto, a ação cautelar de 2009, proposta pelo governo de Roraima, levou o Supremo Tribunal a suspender a operação até que fosse divulgado o mérito da causa. Apesar de suspensa a retirada, a Polícia Federal foi mantida na reserva indígena para evitar que acontecessem conflitos. Houve ainda um pedido por parte do governo federal para o STF autorizar a Polícia Federal a recolher o armamento utilizado pelos arrozeiros para garantir a posse das fazendas. Só que o ministro Carlos Brito, que era o relator do tema, ele negou o pedido porque ele entendeu que o desarmamento só de um dos lados durante o conflito não seria uma medida eficaz para garantir a paz. Daí, em 19 de março de 2009, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele encerrou o julgamento da petição. Os ministros da corte bateram o martelo pela demarcação contínua da terra indígena e a imediata retirada dos ocupantes não indígenas dessas terras. Os avanços de lá para cá eles foram listados em um dossiê. E a partir da consolidação da Organização Política dos Povos da Raposa Serra do Sol, a terra indígena ela se tornou um projeto de vida para os indígenas. Oi, gente, eu sou a Giovana e eu vou falar em que condições esses povos vivem hoje, né? Houveram vários avanços nos aspectos culturais, econômicos, sociais, políticos e ambientais. Então, esses povos também se organizaram dentro da reserva para produção e comercialização, né? E eles têm autonomia de decisão, então eles produzem de forma consciente e sustentável. E foi somente após a confirmação do STF que se criou um ambiente mais favorável para a elaboração de planos comunitários. E desde 2015 acontecem as instalações dos escritórios regionais, que são divididos em Maturuca, que atende 81 comunidades, Centro Regional Amoco PEDP, que atende 25 comunidades, o Centro Regional 15 de Abril, que atende 18, e o Centro Regional Severino Arnaldo Constantino, que atende 45 comunidades indígenas. E por iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, com apoio direto do presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, foi inaugurado o primeiro polo indígena de Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e na comunidade do Maturuca, que é o coração da
Raposa Serra do Sol. A reserva Raposa Serra do Sol conta com 214 agentes indígenas de saúde e 143 agentes também indígenas de saneamento, além de técnico microscopista e técnico em enfermagem, parteiras e pajés. A homologação da TI Raposa Serra do Sol resultou numa diminuição visível de ataques de conflitos diretos e indiretos, né? A tranquilidade, né? A paz que os povos indígenas sentem em não terem mais as suas casas atacadas, né? Serem atacados dentro das suas próprias casas tem um valor inimaginável, né? Tanto para crianças, mulheres, jovens, idosos, todas as idades, né? É de um valor inestimável. Antes do julgamento, a reserva estava completamente invadida. Os povos estavam sendo dizimados, né? Os povos indígenas, eles não tinham liberdade, né? E o projeto, né? A raposa foi uma experiência de vida, né? De fortalecimento da vida defendida pelo Supremo. Também vou falar sobre qual que é a ideia de direito de propriedade de John Locke. O John Locke é um filósofo defensor da ideia do direito natural. E ele criou uma explicação que se aproxima muito daquilo que a gente pensa ser a origem do direito de propriedade. Em linha geral, ele defende que as pessoas são donas de si próprias e, consequentemente, são donas de todo o seu trabalho, né? O ponto de partida das reflexões de Locke sobre o direito de propriedade é a compreensão de que a natureza e tudo que ela oferece, terra, a água, o ar, os alimentos, os animais, tudo isso é um bem comum, ou seja, pertence a todo mundo. O primeiro passo do argumento dele para mostrar que a propriedade privada é fruto do trabalho é uma alegação que ele faz que diz assim: ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade da sua própria pessoa. Ou seja, o meu corpo é meu. Eu tenho direito exclusivo sobre ele porque ele não é uma propriedade comum, né? Ele não é um bem comum. Mas não é apenas o meu corpo físico que é minha propriedade. Tudo aquilo que ele é capaz de fazer também é meu. Um outro exemplo, até bem bastante parecido com o que eu já dei, que é o seguinte. Vamos imaginar que a gente mora numa floresta e no meio dessa floresta tem uma laranjeira. E essa laranjeira é cheia de frutos e isso é um bem comum. Pertence a todo mundo, né? Mas a partir do momento que eu fui lá e peguei algumas laranjas e eu colhi, eu misturei uma coisa que é minha, que é o meu trabalho, com um bem natural. Então, legitimamente, eu posso dizer que aqueles frutos são meus porque eu fui lá e colhi. Se o corpo é meu, o resultado do trabalho realizado por ele também é meu. O pensamento liberal ao qual Locke se filia defende uma série de direitos, como direito à vida, direito à propriedade, e que ambos têm uma base bem parecida, né? Que é a propriedade do próprio corpo. Isso quer dizer que se o corpo é meu, você não pode violá-lo, não pode agredi-lo, não pode tirar a minha vida, porque é o meu corpo. Também você não pode tirar as minhas propriedades, porque é como se fosse uma extensão do meu corpo. Então, esse é o pensamento de Locke a respeito do direito de propriedade.